Amém. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós estaremos encerrando a nossa série de 4 sermões sobre jejum, a nossa parte de número 4. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. São 4 mensagens acerca do jejum e será muito enriquecedor para a sua própria vida. Antes de começar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria que nós iniciássemos então com uma palavra de oração. Vamos orar? Você pode, por gentileza, fechar os seus olhos e curvar a sua fronte? Ó Deus, te agradecemos hoje pela vida que nos concede. Te agradecemos hoje pela oportunidade de podermos estar reunidos como tua igreja. Te agradecemos por poder fazermos esta reflexão. Te pedimos, ó Pai, que esse seja um tempo de crescimento a todos nós, que sejamos enriquecidos por meio da Tua Palavra. É o que nós oramos e pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente eu queria agradecer, foi um prazer ter estado aqui com você nessas 4 semanas, falando sobre jejum. Se você chegou até a parte 4, você está de parabéns pela dedicação. Eu estimulo que você sempre persevere nos estudos bíblicos, que você não deixe de ler a palavra de Deus. E se você chegou até aqui, é claro que você tem muita coisa para praticar de tudo que eu tenho falado. Hoje, no encerramento dessa série, e como eu já disse, eu a dividi em 4 sermões para que a gente consiga digerir todos os aspectos do que eu tenho apresentado. Eu tenho destacado desde o primeiro dia que a prática do jejum requer 2 coisas. Primeiro, a forma e segundo, o propósito. Em síntese, nós podemos dizer que a forma tem a ver com a maneira como o jejum é realizado. E aí eu mostrei a vocês rapidamente na primeira fala e repeti em algumas outras que existem formas plurais de como o jejum é realizado. A segunda questão relacionada ao jejum é a questão do propósito e diz respeito ao motivo por que nós fazemos jejum ou porque jejuamos. Eu tenho defendido aqui nesses 4 sermões a ideia que os maiores erros que nós cometemos na prática do jejum são erros associados a propósitos. Não são tanto erros quanto a forma, mas erros mais relacionados a propósito. Por causa disso, por pensar que os maiores erros estão localizados no propósito e não na forma, eu concentrei todo o meu estudo observando, é claro, o propósito, propósitos pelos quais o jejum tem que ser praticado pelo povo de Deus. É preciso ressaltar, então, que nós estamos encerrando esse estudo sabendo que faltou uma reflexão mais profunda também sobre a forma. Essa forma como o jejum deve ser realizado é um estudo importante, mas aqui, como eu entendo que o propósito tem sido o erro mais comum, e eu levantei isso na primeira parte do sermão, como o propósito tem se perdido na hora da prática, eu levantei todos esses 4 sermões falando a vocês sobre o propósito e não tanto sobre a forma. Talvez no futuro eu tenha aí a oportunidade de fazer com vocês um estudo sobre a forma. Mas por hora, nós vamos encerrar o nosso estudo hoje apresentando o 9º e o 10º propósito para nós realizarmos o jejum. Então, é importante você que chegou aqui entender que nós não estamos esgotando o assunto. Nós apresentamos os propósitos para os quais o povo de Deus jejua, mas nós não nos adentramos e não fizemos uma reflexão mais profunda
sobre a forma como o povo de Deus deve jejuar. Muito bem. Caminhando então para esta nossa última parte, eu começo então apresentando a vocês o nono propósito para jejuarmos. E eu queria, nesse nono propósito, dizer a vocês que nós jejuamos para vencermos as tentações e nos dedicarmos a Deus. O texto é o texto de Mateus, capítulo 4, o texto da tentação de Jesus, e eu gostaria de ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Eu estou lendo na nova Almeida atualizada, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E esse texto está aí nos mostrando que na força espiritual daquele jejum, Jesus se preparou para vencer uma investida direta da tentação de Satanás contra ele. Satanás, de forma sagaz, tentou a Jesus, e nós conhecemos o relato das 3 propostas feitas por Satanás, através de condições em que Jesus pecaria contra Deus. E eu acho importante começar ressaltando o que é tentação. Porque às vezes nós temos uma ideia equivocada sobre tentação. A tentação diz respeito exatamente a essa investida de Satanás contra nós para nos fazer pecar contra Deus. É por isso mesmo que Tiago escreve que Deus não tenta ninguém. Porque Deus não tem propósito nenhum em nos tirar do caminho que leva ao céu. Quem tem essa intenção e esse propósito de manchar a integridade humana e nos afastar da graça divina é Satanás. E além de Jesus ter enfrentado aquela tentação, a gente observa naquele texto que, vencendo aquela tentação, Jesus inicia então o seu ministério público. Essa é uma questão que a gente tem que ter clara em nossa consciência. O ministério de qualquer pessoa, ele começa com esse momento em que você precisa vencer tentações. Aquilo que nós chamamos de ter uma vida irrepreensível, ter uma boa reputação. Não será possível começar o ministério ou ter um ministério se você não consegue resistir às tentações do diabo. A tentação, no caso, ela age exatamente no sentido contrário ao que se exige no ministério. O que se exige no ministério é uma vida irrepreensível, é uma boa reputação. A má reputação e as falhas no modo de viver são consequências de alguém que deixou-se seduzir pela tentação. Então, a tentação fez com que você se tornasse uma pessoa de má reputação e com falhas no seu modo de viver. Olhando de perto essa tentação de Jesus, nós observamos que aquele jejum o fortaleceu para vencer a tentação de Satanás. E quando ele venceu a tentação de Satanás, sendo irrepreensível e agora tendo bons testemunhos, inclusive de Deus, ele pode então iniciar o seu ministério público. Por isso que eu disse que o nono propósito para o qual jejuamos é para vencer a tentação e para nos dedicarmos a Deus. Todos nós somos tentados pelo diabo, mas nem todos nós conseguem resistir à tentação do diabo. O jejum aqui se apresenta como sendo essa condição divina de nós estarmos fortalecidos espiritualmente para podermos vencer as tentações do diabo. Veja só o que Whitney vai nos dizer acerca dessa questão, e eu queria que você lesse comigo essa citação, por gentileza. Ele diz assim:
Um princípio que aprendemos do exemplo de Jesus é o seguinte: jejuar é uma maneira de vencer a tentação e de renovarmos nossa dedicação ao Pai. Então, note que quando jejuamos, nós estamos nos tornando devotos a Deus, buscando propósitos espirituais, e por causa dessa devoção e desses propósitos espirituais, nós nos tornamos mais fortalecidos para vencer as tentações. E pessoas que servem no ministério precisam ser pessoas que conseguem vencer as tentações. As tentações mancharão a sua integridade moral, as tentações mancharão a sua reputação e você não servirá para o ministério. E veja que isso que estou dizendo a vocês se repete pela Bíblia. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, nós temos ali uma lista de critérios para quem quer servir no ministério, e veja que esses critérios têm tudo a ver com pessoas que resistiram à tentação. Pessoas que resistiram à tentação têm uma vida irrepreensível e uma boa reputação. O diabo não os venceu. Nós temos que ter vontade de vencer a tentação para estarmos santificados diante de Deus e aí disponíveis para servi-lo. E por que é que eu digo que nós temos que ter essa vontade? Porque a guerra que você enfrentará contra a carne é uma guerra sua. É você que precisa revestir-se da armadura de Deus para guerrear contra o inimigo. Naqueles momentos em que nós precisamos de força espiritual extra para vencer a tentação, nós devemos recorrer ao jejum. Muito bem. Passando então para a 10ª e último propósito, porque nós devemos jejuar, eu gostaria de ler com vocês o texto bíblico de Lucas, capítulo de número 2, versículo 36 e o versículo 37. Nós jejuamos para expressar amor e adoração a Deus. Veja o que diz o texto. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus de dia e de noite, em jejum e oração. Nós sabemos que esse texto está narrando o momento em que Jesus vai ser apresentado no templo. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é a forma como aquela mulher viveu dia após dia. A Bíblia nos diz aí que ela havia estado casada por apenas 7 anos. 7 anos depois do seu casamento, ela se tornou uma viúva. Presumindo que ela tenha se casado jovem, essa mulher, ela devotou pelo menos meio século da sua vida, dia e noite, a uma adoração a Deus, e uma adoração caracterizada por jejum e oração. Então, se ela casou com 30 anos, ela viveu casada até 37, estamos pegando os números dos nossos dias, números aleatórios, só para a gente imaginar. Ela agora está com mais de 80 anos. Ela agora está com 84 anos. E desde o dia que se tornou viúva, essa mulher tem adorado a Deus com o seu jejum e com a sua oração. Veja mais uma vez o que Donald Whitney vai destacar acerca deste elemento de nós jejuarmos para expressar a Deus amor e adoração. Ele diz assim: o jejum pode ser uma expressão de se encontrar em Deus o maior prazer e satisfação na vida. Este é o caso quando
disciplinar a si mesmo para jejuar significa que você ama mais a Deus do que a comida, que buscá-lo é mais importante para você do que comer. Irmãos e irmãs, poucas pessoas sabem o prazer que existe em santificar-se para Deus. E das poucas pessoas que sabem disso, nós temos que ser uma dessas pessoas. Nós, o povo de Deus, assim como Ana, nós temos que demonstrar satisfação completa em Deus, regozijo completo em nos relacionar e em seguir ao Senhor. Quando jejuamos, nós estamos demonstrando que estamos dispostos a sublimar nossos desejos para expressar amor e adoração a Deus. E isso acontece porque, ao invés de realizar as nossas refeições, de satisfazer os desejos da nossa carne, nós reservamos um tempo para louvor e adoração a Deus. A comida não tem o mesmo gosto que a presença do Senhor. A refeição, satisfazer os desejos carnais, não tem o mesmo contentamento de desfrutar da companhia de Deus. E quem experimenta da presença do Senhor, quem é salvo pela graça de Cristo, quem sabe o valor desta comunhão, entende a importância desse jejum. É preciso lembrar aqui que a prática do jejum tem que ser realizado com esse senso de privilégio e não com uma obrigação. Eu tenho o privilégio de poder me relacionar com Deus. Não pode ser uma mera obrigação. Nós precisamos ver o jejum assim, como um convite divino para experimentarmos a graça divina de modo especial. E eu queria muito que você jejuasse por este motivo. Por ver no jejum um convite de Deus para que você deleite-se na graça dele. Eu repito, que você veja no jejum um convite de Deus para que você experimente da graça dele. Se você não puder jejuar, acreditando que não vai obter essa satisfação e alegria, então não jejue. Será melhor você comer. Mas que você possa desejar momentos onde lhe é muito mais caro o alimento do banquete espiritual do que das refeições ordinárias. Que você descubra através desse relacionamento íntimo com Deus, através do jejum e da devoção, que não há alimento que se compare à vida de piedade e ao relacionamento que você deve desenvolver com o Senhor. Por fim, eu gostaria de terminar esta reflexão apresentando duas citações finais e, a partir delas, concluir a minha reflexão com você. A primeira citação é de Donald Whitney. Nós exploramos o livro dele aqui em nossas reflexões e eu achei por justo concluir com uma questão última que ele nos levanta acerca do jejum. Ele diz assim: para que o Senhor abençoe o nosso jejum, este deve sempre ter um propósito espiritual. Um propósito centrado em Deus e não na própria pessoa. Os pensamentos em alimentos devem levar a pensamentos para Deus. Eles não devem nos distrair, mas nos trazer à mente o nosso propósito. Em vez de nos concentrarmos na comida, devemos usar o desejo de comer como lembrete para orar e reconsiderar o nosso propósito. Eu termino a nossa reflexão com 4 sermões
destacando isso a você. Jejum sempre tem que ter um propósito espiritual. Não pode ser apenas abstinência de alimentos. O propósito espiritual tem que estar centrado em Deus e não em você. É uma anomalia pensar no jejum como uma prática alimentar que vai te ajudar a emagrecer. O jejum não está pensando no seu bem-estar. O jejum está pensando na sua comunhão com Deus. E por isso que ele tem propósitos centrados em Deus. E por isso que os propósitos são espirituais. É claro que se você deseja emagrecer, você pode praticar o jejum como um tipo de maneira para emagrecer. Mas nós não estamos falando aqui deste jejum. Nós estamos falando do jejum praticado pelo povo de Deus. O povo de Deus jejuma com o primeiro propósito. E esse propósito sempre tem um aspecto espiritual. Nós devemos tomar muito cuidado, pensando neste propósito espiritual, para não criarmos uma visão mecânica do jejum, achando que nós podemos manipular Deus para atender a nossa solicitação ao jejuarmos. Jejum não tem essa mecânica. Assim como a oração, nós jejuamos na esperança de que Deus, por meio da sua graça, irá nos abençoar de acordo com o propósito que nós estamos jejuando. Eu repito, nós jejuamos na esperança de que Deus, por meio da sua graça, se alguém algum dia lhe disser que jejum é uma maneira de manipular Deus, essa pessoa não está falando do Deus criador de todas as coisas. Este é um jejum religioso que nós não devemos praticar. O jejum praticado pelo povo de Deus, ele tem propósitos espirituais e ele confia, ele roga a Deus que segundo a sua graça, que segundo a sua misericórdia, ele nos abençoe. A segunda citação que eu queria ler para nós encerrarmos este sermão é do David Smith. Todo o nosso jejum, portanto, deve se basear nisso. Devemos usá-lo como meio escriturístico pelo qual nosso ser se integra numa constatação mais plena dos propósitos do Senhor em nossa vida, igreja, comunidade e nação. Que coisa maravilhosa. Nosso jejum tem que se basear nisso. Tem que se basear nas escrituras, nos propósitos bíblicos, no que a Bíblia revela para os motivos pelos quais temos que jejuar. E nós integramos na prática do jejum esses propósitos bíblicos. E é por causa dos propósitos bíblicos que jejuamos. Pensando na vida da igreja, pensando em nossa comunidade, pensando em nossa nação e também pensando em nossas próprias vidas. Bom, são 10 os propósitos pelos quais nós devemos jejuar. Eu apresentei todos eles aqui a você e a pergunta que eu quero lhe fazer para encerrar é: com qual deles você vai começar a sua prática de jejum? Não tenha medo de jejuar. Mas quando for fazê-lo, lembre-se, ele tem que ter um propósito. E tem que ter um propósito à luz do que as escrituras dizem que o jejum tem que ser praticado. Se você já sabe o propósito, se você já sabe que tem que clamar a Deus por aquilo, faça, acreditando na graça de Deus. O povo de Deus ora a Deus, clama a Deus e jejuma a Deus, suplicando pela sua graça. Essa mensagem é para você que é povo de Deus. Faça do jejum uma prática constante da sua vida.
nós temos muitos motivos para jejuar. Se nós jejuarmos por pelo menos um motivo por mês, nós teremos aí 10 meses do ano para podermos jejuar por 10 motivos diferentes. Você consegue imaginar como nós precisaríamos jejuar muito mais? Porque são muito mais os motivos que se repetem nas nossas circunstâncias para a prática do jejum. Então não deixe de jejuar. Não cesse o seu jejum. Eu termino com uma oração. Para que o Espírito Santo te torne zeloso em relação às coisas de Deus. E que você pratique o jejum hoje. Hoje. Ouvindo essa mensagem. Estabeleça o jejum hoje como uma rotina, uma disciplina da tua vida. Ó Deus, eu oro pela pessoa que me escuta. O Senhor conhece o coração desta pessoa. O Senhor sabe onde ela está. As dúvidas, as certezas. O Senhor conhece tudo de nós. Senhor, nós tentamos refletir aqui na tua palavra. E o que nós queremos te pedir é que, com a ajuda do teu Espírito Santo, nós possamos ser diligentes na tua palavra. Ó Espírito Santo, cria este zelo especial em nossos corações, arrefece os nossos corações, de maneira que a prática do jejum seja um hábito constante, Senhor, em nossas vidas. Eu oro assim por cada pessoa que me escuta e peço isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.